Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos por esses momentos que são especiais e que estamos aqui na tua presença. Nessa noite queremos nos colocar diante do teu altar para ouvirmos a tua instrução, para ouvirmos, ó Deus, a tua vontade, para entendermos, Pai, o teu propósito nas nossas vidas. Fala ao nosso coração de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Adão e Eva, lições para a vida. Às vezes, irmãos, nós olhamos para Adão e Eva e temos uma tendência muito grande em apenas jogar pedras no primeiro casal. Até porque eles são o grande culpados, por vivermos da forma que nós vivemos hoje. Por enxergarmos esse mundo tão deturpado, tão cheio de problemas, tão cheio de dificuldades, e tudo isto consequência do primeiro casal. Mas, se nós observarmos um pouco mais atentamente, é possível tirarmos lições poderosas para as nossas vidas, da vida desse primeiro casal. Haja vista que, mesmo errando diante do Senhor, mas está impresso na existência deles o amor, a grandiosidade, o zelo do Senhor. E isto é fundamental para que nós possamos desenvolver uma vida em conformidade com aquilo que Deus quer. É certo, amados, que Adão e Eva pisaram na bola e pisaram legal. Misericórdia. Nós poderíamos estar vivendo uma realidade totalmente diferente. Mas, infelizmente, eles erraram, a desobediência entrou no coração daquele primeiro casal e, infelizmente, esse mal se estendeu e chegou até nós e há de chegar às próximas gerações até a volta de Cristo Jesus. No entanto, é necessário entendermos que Adão e Eva representam o grande amor de Deus para com a nossa vida. Parece que não, mas sim. O grande amor é a manifestação do amor do Senhor para com as nossas vidas. O fato deles errarem, de pecarem contra o Todo-Poderoso, não, de forma alguma, exclui o amor de Deus. Eles tinham a oportunidade de serem fiéis ao Senhor. Infelizmente, amados, não observaram e pecaram contra o Todo-Poderoso. Mas, quando nós olhamos o conjunto, o agir de Deus, nós vamos ver como a graça, a misericórdia do Eterno se manifestou, de certa forma, para conosco tanto tempo depois. Nós vemos, irmãos, que Deus fez o universo de uma forma perfeita, magnífica, belo, extraordinário, mas também colocou no meio desse universo, se assim podemos afirmar, um casal, e a eles constituiu autoridade para dominar. Mas, entra aí, irmãos, a desobediência e os efeitos devastadores do pecado, que infelizmente se repete ano após ano, milênio após milênio, se vai por aí. E hoje, na vida do ser humano que desobedece os preceitos de Deus, com certeza, os resultados serão semelhantes ao do primeiro casal. Mas, quando nós olhamos, amados, a palavra do Senhor, os capítulos iniciais da palavra, quando nós olhamos para Gênesis, nós vamos ver que, mesmo numa situação tão complicada, mas está ali relatado de uma forma real, verdadeira, como Deus criou o universo, criou o homem. É preciso entender que a representação que nós encontramos na Bíblia da criação, ela é verdadeira em todos os aspectos. Não é uma fábula como alguns pensam, não é uma história como alguns pensam, não é uma ficção, mas é uma realidade. É certo, irmãos, que aparecem algumas perguntas nas nossas cabeças, perguntas que eu sugiro que você as guarde, procure ser fiel. E quando você chegar no céu, pergunte ao Senhor o porquê. São situações que nós não temos respostas. Não temos respostas. No entanto, sabemos que o Senhor é perfeito. E algo que Ele tem para com o ser humano chama-se amor. Amor.
expressa para com o ser humano de uma forma intensa, poderosa, magnífica. E nós vemos, amados, que o Senhor, na sua graça e na sua misericórdia, criou o homem para que esse homem honre e glorifique o nome santo de Deus a cada instante, a cada minuto da sua existência. E assim precisa ser. Vivemos uma realidade diferente da realidade de Adão e Eva antes do pecado. Vivemos pós-pecado. E nascemos num mundo tão conturbado. Nascemos já com a semente do pecado. A Bíblia diz que todos nós nascemos pecadores. E carecemos da glória do Senhor mais uma vez. O amor do Senhor se manifesta para com as nossas almas. No entanto, quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram o Todo-Poderoso, nós vemos que ali veio a primeira profecia, uma profecia messiânica. E a palavra diz que o Senhor prometeu-nos Cristo Jesus, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E assim aconteceu na cruz. Oh, glórias! E hoje, amados, nós temos que nos esforçarmos para fazermos aquilo que Deus quer. E, com muito cuidado, haja vista que estamos vivendo num mundo muito perigoso. É um mundo minado. Não sei se vocês já viram em filmes de guerra que eles colocam aquelas minas terrestres em que os soldados andavam e pisavam sobre elas e elas estouravam. Essa é a realidade do mundo no qual nós vivemos. Entenda essa mina como o pecado. Hoje, se você não tiver muito cuidado, muita atenção, certamente o pecado há de aparecer na vida. E a exemplo de Adão e Eva, seremos afastados da presença do Senhor. Portanto, o Senhor chama-nos para que nós possamos viver a verdade de Cristo Jesus acima de todas as coisas. E às vezes, a verdade de Cristo Jesus, ela é um tanto quanto seca. Eu sei que hoje as pessoas procuram florear a verdade de Cristo. Elas procuram fantasiar, enfim, alegorias, essas coisas todas, as verdades de Cristo Jesus. Mas quando você olha na palavra, você vê um Cristo sério, marcado de amor, mas que exige de cada um de nós princípios reais, verdadeiros. E se nós não vivermos segundo esses princípios, certamente não vamos alcançar a graça do amado Jesus. Amém? E eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 26 até o 30. Ouça só o que diz a palavra. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será mantimento. E assim se fez. Aleluias. Oh, glórias. Queridos, eis aí o relato da criação de uma forma simples, no entanto marcada pelo poder e pela graça de nosso Senhor. Eis aí, amados, Deus criando, Deus fazendo em que esse mundo fosse habitável. E colocando Adão, colocando Eva no centro do mesmo, no centro do jardim, para que pudesse cuidar daquele lugar, zelar por aquele lugar. Amém? E que nós possamos, nesse estudo, e colhermos ensinamentos da vida desse primeiro casal, para que a vontade do Senhor se manifeste ainda mais na nossa existência.
E o primeiro ponto do nosso estudo, irmãos, Adão e Eva, criados à imagem de Deus. Adão e Eva, criados à imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Ouça só a afirmativa. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aleluias. Queridos, quando nós observamos esta palavra, nós destacamos nesse texto uma parte que é muito interessante. Homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Às vezes nós nos perguntamos, será que Deus tem braços, mão, cabeça, pés, tórax, enfim? Não é nesse aspecto em que fomos criados à imagem do Senhor. Até porque o Senhor é espírito, ele não tem corpo. Portanto, não é possível que o homem seja semelhante fisicamente a Deus. E ainda, amados, como poderíamos ser semelhantes a Deus, já que Deus ocupa todo o universo? É grandioso, extraordinariamente grande, é magnífico. Quando o Senhor faz referência a esta realidade, que o homem foi criado à imagem de Deus, ele está referindo-se ao caráter do Senhor, ao seu caráter. Nós temos em nós, amados, o caráter do Senhor. Nós precisamos entender que o Senhor criou-nos para que nós possamos refletir em nossas atitudes, em nossas palavras, em nossas escolhas. Amém? Quem é Deus? Nós precisamos mostrar através das nossas ações, das nossas atitudes, quem é Deus na nossa existência. Mostrarmos, amados, a justiça, o amor, a misericórdia, a santidade no dia a dia, a fidelidade aos princípios do Senhor, porque essas coisas estão impressas em nós. O Senhor já colocou esses princípios dentro de nós, no entanto, é preciso vivenciá-los, observar a vontade do Eterno e fazer que essas verdades venham à existência momentos após momentos na nossa vida. Eis aí, amados, o grande propósito do Senhor na criação de Adão e Eva, que eles refletissem a sua glória, refletissem o seu caráter, e que nós possamos refletir o caráter, a glória, a manifestação do Senhor no nosso dia a dia. E um exemplo, amados, é como se nós fôssemos espelhos e que a imagem do Senhor fosse refletida em nós. E se não for dessa forma, não está correto. O Senhor criou Adão e Eva para que eles pudessem mostrar a imagem de Deus, o poder do Senhor, quem é Deus. Irmãos, eis aí o porquê o Senhor, na sua graça e na sua misericórdia, fez que o homem viesse à existência. Diz a palavra que o Senhor fez um boneco de barro, o boneco não tinha vida, mas o Senhor soprou nas narinas desse boneco, dessa estátua de barro. Soprou e ele passou a ser vivente. A partir desse momento, irmãos, o homem veio à existência. E é preciso ainda entendermos que o homem não é originário do macaco. Não existe uma ligação, não existe um elo. Porque Deus criou o homem e a palavra de Deus é clara em relação a essas coisas. Infelizmente, nesses últimos tempos, algumas pessoas são levadas a crerem nessas coisas que são fora da realidade. Grandes ficções, fantasias. É mais fácil, muitas vezes, a pessoa querer acreditar na evolução, o homem veio do macaco, do que acreditar no poder de Deus. Sabe por que o homem tem essa facilidade? É porque ele deixou de refletir a glória do Senhor. E a partir do momento que alguém deixa de refletir a glória de Deus, a tendência é andar por caminhos cada dia piores, caminhos que os leva dia após dia a distanciar-se do Senhor. Portanto, no teu dia a dia, lembre-se do objetivo do Senhor na criação do homem. E isso não mudou em relação a você. Deus quer que você reflita a sua imagem,
porque você foi criado à imagem do Senhor, à imagem do Todo-Poderoso. E é necessário que mostremos isto onde quer que estejamos. Nós precisamos, amados, seja onde estivermos, mostrarmos que o Senhor é Deus, que o Senhor é glorioso, que o Senhor é poderoso. Amém? Que todas as nossas ações sejam para a honra e para a glória do Eterno. Adão e Eva, criados à imagem de Deus. Outro aspecto interessante é que o Senhor concedeu o direito de escolha. Às vezes as pessoas dizem, não, a soberania do Senhor não permite que o livre-arbítrio, chamado de livre-arbítrio, venha à existência. Amados, Deus deu o direito, até porque eles erraram vontade própria. Deus não induziu ninguém ao erro, Deus não induz ninguém ao pecado. Nunca esqueçamos disso. Se você errar, pisar na bola, Deus permitiu, Deus permitiu para que eu passasse por provação, Deus permitiu que eu pecasse. Não, amado, isso é coisa do capeta. O Senhor não leva ninguém a pecar para que ele passe por provações. O Senhor, sim, faz você passar por provações, mas não em consequência, ou o pecado como instrumento. Não, de forma alguma. O pecado não compactua, ou não assemelha-se, não tem ligação de forma alguma com a glória do Senhor. É necessário, então, um cuidado em relação a essas coisas. Amém? Adão e Eva, criados à imagem de Deus. Eis aí a nossa identidade. Refletir a imagem do Senhor. 2. Adão e Eva, liberdade com responsabilidade. Eis aqui um problema muito sério na vida do ser humano. O Senhor, ele nos concede a liberdade, no entanto, ele exige que haja responsabilidade no uso da liberdade que ele nos franqueou. É preciso um cuidado muito grande, amados, porque a verdadeira liberdade está amarrada na obediência verdadeira a ele. É impossível que haja liberdade sem obediência. É impossível. Quero chamá-los a atenção para Gênesis capítulo 2, versículos 15 até o 17. Gênesis capítulo 2, versículos 15 até o 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. E toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja aí, irmãos, mais uma vez, a manifestação do amor, da confiança de Deus no primeiro casal. E a exemplo do primeiro casal, Deus confia nos seus servos. Deus confia em você. Eis o porquê que nós temos que usufruir dessa liberdade com responsabilidade, para honrarmos a confiança de Deus na nossa vida. E apenas para que você compreenda, se porventura você trabalha em algum lugar, você trabalha porque o teu patrão confia em você. Sem confiança, quase impossível alguém trabalhar em algum lugar. Se porventura você quebra essa confiança, esse código de confiança, provavelmente você será desligado. E esta é a verdade. O Senhor, amados, Ele deseja que nós vivamos com responsabilidade a liberdade que Ele nos concedeu. E nós não podemos fazer uso da liberdade para agirmos, para vivermos da forma que nós achamos convenientes, baseados numa ideia falsa. Deus é amor. Deus é amor. Deus vai me perdoar. Se você peca de forma deliberada, você sabe que Deus não quer que hajas dessa forma, mas você insiste e peca contra o Senhor. Amados, o que está sobre a tua vida e ou sobre a vida destes
é a mão da justiça, a mão pesada do Senhor. E nós não podemos esquecer disso. O primeiro casal, queridos, talvez Deus poderia até relevar, misericórdia, não posso nem falar isso aqui, mas só para os irmãos entenderem, conjecturando. Deus poderia até relevar, mas é o primeiro casal. Deus poderia ter encoberto esta situação, porque se nós a conhecemos, é porque Deus nos revelou. Mas Deus poderia ter encoberto. Deus poderia ter dizimado o primeiro casal, reiniciado a criação. Deus poderia, amados, ter zerado e recomeçado. Mas há algo que nós precisamos entender. Ele nos deu liberdade e Ele nos ama. O amor do Senhor para conosco precede tudo quanto nós entendemos, imaginamos, somos, pensamos, enfim. O amor do Senhor é maior do que todas essas coisas. E certamente, amados, Deus sabia, claro, Deus sabia, que essa liberdade do primeiro casal não resultaria em uma situação boa. Mas Deus nos amou desde os tempos eternos, antes da criação. O amor do Senhor para conosco, você não consegue alcançar, eu também não. Mas está muito antes de todas estas coisas. Deus não sabia? Sabia. Deus é soberano, é onisciente, onipresente. Deus é tudo. Ele sabe todas as coisas, nada está escondido, inclusive essa situação que o mundo viria a vivenciar em decorrência do primeiro pecado praticado pelo casal. No entanto, vemos que o Senhor, Ele deu liberdade ao primeiro casal. E o Senhor nos dá liberdade. Lamentavelmente, o primeiro casal não souberam honrar o Senhor. E olha que eles estavam com tudo nas mãos para honrar a Deus de uma forma perfeita. Às vezes as pessoas pensam que Adão e Eva, eles eram bobinhos, inocentes demais. Eles não tinham vivência, não tinham nada. Irmãos, quando você lê um pouco mais atentamente, você há de ver que eram homens extremamente sábios, capacitados. O Senhor concedeu a Adão, a missão de nomear todas as coisas. E um bobinho, uma pessoa sem sabedoria, é impossível fazê-la. O Senhor determinou situações para que fossem cumpridas. E o Senhor sabia que eles podiam cumprir em decorrência da sabedoria que eles tinham. Ou seja, amados, nós não podemos olhar por esse aspecto como alguns pensam que eles eram muito inocentes e por isso erraram. Erraram porque usaram a liberdade que o Senhor deu de uma forma irresponsável. Permitiram, irmãos, que a desobediência fosse gerada. A consequência foi terrível. A obediência, amados, ela existe para nós demonstrarmos nosso amor para com Deus. Parece que não, parece contrário. Mas se você é obediente a Deus, é porque você ama a Deus. Se você vive na prática do pecado, a desobediência, se alguém vive na prática da desobediência, é porque ele não ama ao Senhor. E esta é uma realidade. Amém? Portanto, a liberdade que você tem hoje, semelhantemente a Adão e Eva, mas não faça como eles. Viva a liberdade que o Senhor te concede para honrar, para glorificar, para fazer aquilo que Deus quer, para conhecer e mais observar a vontade do Eterno. Amém? 3. Adão e Eva, o engano do pecado e as consequências reais. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu.
Oh, misericórdia. Amados, eis aqui o pecado. Eis aqui a desobediência que vem à existência de uma forma marcante. Quando nós observamos, amados, essa palavra um pouco mais atentamente, nós vamos ver que a partir do momento que alguém questiona a palavra de Deus, ela está pecando contra o Senhor. A partir do momento, amados, que Adão e Eva, no caso, a partir do momento em que Eva ouviu a serpente, e ela permitiu que a dúvida adentrasse ao coração, o comer o fruto foi apenas o cume do pecado, haja vista que ele já havia sido gerado antes. No momento em que Eva pensou, mas será? A serpente tem razão. Tem alguma coisa errada, alguma coisa não está certa. A partir desse momento, o pecado já havia sido gerado no coração de Eva. Portanto, cuidado ao duvidar da palavra do Senhor. Cuidado ao duvidar da afirmativa de Deus. O pecado é gerado quando você duvida. Dúvida é a incerteza. Incerteza é porque não tem certeza. Se você não tem certeza, você coloca Deus numa situação que não é a que Ele merece na nossa vida. Nós precisamos ter convicção plena. Convicção plena. E sabemos, amados, que Satanás investiu em Eva. Nós não sabemos como Satanás se apresentou. Diz a palavra que Satanás apresentou-se como uma serpente. Mas como? Eu particularmente acredito que a serpente estava possessa de Satanás. E Satanás usou essa figura para conversar com Eva. E provavelmente a serpente não era como nós a conhecemos hoje, haja vista que há uma sentença dura sobre ela, em que ela rastejaria sobre a face da terra. Se ela rastejaria, é porque certamente ela não andava rastejando. Mas não é o caso da nossa palavra hoje, não vamos entrar nessas conjecturas, porque a palavra de Deus não revela, e se não revela, não podemos ir muito além daquilo que está exposto. Mas uma coisa é certa, irmãos, a partir do momento que Eva ouviu a Satanás, que Eva ouviu aquelas palavras encantadoras de Satanás. E hoje não está muito diferente. Satanás não apresenta-se mais como uma serpente para as pessoas, mas Satanás se apresenta como anjo de luz. Só mudou a forma de apresentar-se. Antes como serpente, agora como anjo de luz. E, se possível, enganaria até os fiéis. Isso é para que nós possamos refletir em tudo quanto nós ouvimos e vemos em relação às coisas espirituais. Para que nós, a exemplo de Eva, não permitamos que a dúvida seja gerada no coração. Ah, mas é verdade, Deus pode abrir um precedente, afinal de contas, Deus é Deus, Ele pode fazer todas as coisas, Deus pode mudar um pouquinho, enfim. Irmãos, isso é sugestão satânica. Deus não muda a sua forma de ser, Ele é eterno. Nós precisamos estar atentos, porque nesses últimos tempos, a exemplo do primeiro casal, nós somos bombardeados por toda sorte de ensinamentos terríveis que contrariam a palavra do Senhor. E nesses tempos de internet, só a misericórdia do Senhor mesmo. A misericórdia do Senhor e conhecimento de Deus. Adão e Eva tinham conhecimento de Deus, sabiam quem era Deus. E tinham também a misericórdia do Senhor sobre as suas vidas. Jogaram fora as duas situações. Nós não podemos, amados, de forma alguma agirmos assim, mas observarmos sempre a vontade de Deus, para que não sejamos enganados pelo nosso inimigo maior, Geralmente o pecado mostra-se sempre atraente. Geralmente. Ele é sempre atraente.
Ele mostra-se nesses últimos tempos que as pessoas estão vivendo um misticismo, uma religiosidade muito grande. Ele mostra-se como alguém de luz, que faz coisas extraordinárias, mas não exige nada de você. Tipo assim, você pode fazer de qualquer jeito, Deus é com você. É preciso que haja essa vigilância, haja vista que o maligno vem com mentiras, ele distorce a palavra de Deus, e tudo aquilo que te leva a viver uma realidade diferente daquela que está expressa na Bíblia, você não pode dar lugar. Não vem de Deus. Não vem de Deus. Mesmo que tenha toda uma aparência, mesmo que apareça diante de você um anjo e fale: "Oh, eu sou o enviado do Senhor". 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Amém? Nos dias de Adão e Eva, Satanás apareceu-se na figura de uma cobrinha carismática, legal, amiga, certamente. Uma cobrinha show. Oh, misericórdia. Uma cobrinha gente boa, a ponto de cativar a Eva e passar confiança em Adão. Irmãos, a Bíblia não entra nos pormenores dessa história toda, mas não existia muita gente no Éden. Adão e Eva, certamente seus filhos, diz a palavra que a mulher teria filhos com dores. Para que ela soubesse o que é filho com dores, necessário é que tivesse filhos sem dores. Caso contrário, não haveria como você entender o que eram as dores e o que era não ter dores. E afinal de contas, o Senhor criou o primeiro casal para que eles procriassem. Esse era o mandamento. E a palavra não coloca tempo nessa história. Você não tem um calendário marcando: olha, Deus criou Adão e Eva na segunda-feira, ele na quinta-feira pecou contra o Senhor. Não está dessa forma. Não é assim. Então é preciso um cuidado. Eu creio particularmente que Adão e Eva viveram muito tempo antes do pecado. Muito tempo. Muito tempo mesmo, irmãos. Entenda tempo com muito tempo. Depois do pecado, quase 1000 anos foi a vida de Adão. Que antes eles não morriam, então não era contado o tempo. Eles eram eternos. Mas veja, depois do pecado, quase 1000 anos. Imagine quantos filhos Adão e Eva tiveram. E depois, filhos que relacionaram entre si e nasceram filhos, netos, bisnetos, e vai por aí. A geração era grande. Eu acredito dessa forma. Se alguém não acredita assim, não vamos entrar de forma alguma em contenda, porque está no campo das conjecturas. Amém? Mas é assim, irmãos. E aparece Satanás naquela cobrinha bonitinha, legalzinha, talvez com perninhas, mãozinhas, andando ereta, sei lá, alguma coisa assim. Provavelmente ereta, provavelmente com pés. Haja vista que ela passou a rastejar depois da sentença do Senhor. Amados, fiquem atentos, fiquem atentos, fiquem atentos. Adão e Eva não vigiaram, eles tinham a liberdade de escolher, não souberam aproveitar a liberdade. E a consequência da sua escolha foi terrível e nós hoje usufruímos dela. 4. Adão e Eva, a graça no meio do juízo. Oh, glórias! Esperança no Redentor. Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15. Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó por todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu
lhe ferirás o calcanhar. Amém? Versículo 14 aponta para a realidade da serpente e a sentença sobre ela. A sentença foi terrível. E algo interessante, irmãos. Dia desses eu estava ouvindo uma palavra e alguém falou da nossa inimizade com relação à serpente. Quem é que gosta de cobra aqui? Levanta a mão. Quem gosta? Eu acho, amados, excetuando meia dúzia de pessoas que são a misericórdia mesmo de Deus, há uma inimizade natural do homem para com a cobra. É uma inimizade natural, mesmo aquelas que você sabe que não são venenosas, mas você não gosta dela. Não gosta. É isso que a palavra diz. No entanto, nós vemos aqui a esperança no Redentor. Nós vemos, amados, que o Senhor diz para aquele primeiro casal, por inimizade entre ti e a mulher. Esse ti, Satanás. Entre ti e a mulher. Entre a tua descendência e o seu descendente. E este ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. A palavra mostra que Jesus ferirá a cabeça de Satanás. E Satanás ferirá o calcanhar de Cristo. Isso aconteceu na cruz, por ocasião da morte de Cristo Jesus, mas o Senhor triunfou, ferindo, em definitivo, a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. Irmãos, Satanás é o inimigo vencido, glórias a Deus por isso, glórias ao Senhor. Mas vemos que é preciso que nós possamos tomar posse da grande promessa de Deus para com as nossas vidas. Nós precisamos tomar posse dessa promessa, a promessa Jesus Cristo, aquele que viria e veio. Não é possível nós datarmos e falarmos quando ocorreu esse momento em que Deus promete Jesus. Quantos milênios até a morte de Cristo e quantos milênios desse momento até nós, mas algo é certo. O Senhor honrou essa palavra, o Senhor cumpriu essa palavra, o Senhor mostrou a Adão e Eva que era possível olhar para frente e enxergar Jesus. E no decorrer de todo o Antigo Testamento vemos que todas as coisas apontavam para Cristo, apontavam para o Senhor. Quando Abraão olhou, ele conseguia ver lá no horizonte Jesus. Quando nós olhamos a história dos judeus, todos os rudimentos, todos os costumes, todas as práticas, a lei, tudo aquilo, as cerimônias, apontavam para Jesus, apontavam para Cristo. Oh, glórias! E esse Cristo veio, irmãos, e esse Cristo veio. O Senhor cumpriu em Cristo Jesus todas as coisas que funcionavam como sombra de Cristo Jesus. A sombra, Jesus no futuro, mas a sombra do eterno projetava sobre aqueles que estavam vivos. Hoje nós vivemos na presença de Cristo Jesus. Oh, glórias! E esta é a verdade, amados. Ali no Éden, o Senhor fez a primeira profecia messiânica. Prometeu o Messias. E este veio e venceu a Satanás na cruz e nos deu hoje, a cada um de nós, a possibilidade de vivermos uma vida diferente, somente para honrar e glorificar o nome santo de Deus, para que possamos viver a imagem do Todo-Poderoso, refletindo a glória do Senhor, refletindo a glória do Senhor. Irmãos, às vezes nós olhamos para a situação hoje, olhamos até para a nossa vida. E quando fazemos uma comparação com a palavra do Eterno, às vezes nós nos deparamos com uma realidade muito diferente daquela que o Senhor exige de cada um de nós. E nós temos que viver, irmãos, aquilo que o Senhor determina para cada um de nós. O Senhor te chamou para que seja servo dele, para que você o ame acima de todas as coisas. E se porventura, a exemplo de Adão e Eva, se você pecar contra o Senhor, mas que você não fique no pecado. Eu acredito plenamente, amados, que a partir do momento que os olhos de Adão e Eva foram abertos, e eles entenderam que haviam errado,
e correram e se esconderam do Senhor. Fizeram para si roupas de folhas, porque quando eles olharam para si, viram que estavam nus, e os seus olhos amados, já cheios de lascívia, sentiram vergonha um do outro. Se naquele momento eles tivessem voltado para o Senhor e não tentado justificar-se diante do Todo-Poderoso, como tentaram? Ah, Senhor, foi a serpente me enganou. Ah, Senhor, foi Eva, a mulher que tu me desses. Adão foi um pouco além. A Eva colocou a culpa na serpente, Adão colocou a culpa em Eva e em Deus. A mulher que tu me desses, a mulher que tu me destes. Ou seja, a mulher era culpada e Deus, pelo fato de ter concedido Eva a ele. Ah, Senhor, eu estava de boa no jardim, sozinho por aí, aquela coisa toda. Eu não pedi mulher, tu me desses uma mulher, mais ou menos assim. Mas se eles, naquele momento, tivessem chegado ao Senhor e arrependidos, confessado o seu erro, eu creio plenamente que a misericórdia do Senhor teria alcançado e, com certeza, uma possibilidade muito grande de uma reversão de todas as consequências. É evidente que nós não podemos fazer essa afirmativa, é apenas mais uma conjectura, mas a palavra nos dá a entender que a misericórdia do Senhor cobre muitos males. Ou seja, o Senhor perdoa todas as coisas, desde que haja arrependimento e confissão de pecado. Amém, queridos? Irmãos, com essa palavra nós aprendemos que fomos criados à imagem do Senhor. O Senhor te criou para que você possa refletir o caráter do Senhor. O caráter de Deus é marcado pela justiça, pelo amor, pela misericórdia, santidade, fidelidade. O Senhor te criou, o Senhor te chama hoje para que você possa frutificar no Espírito. O fruto do Espírito. Pratique o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito, o Senhor há de citar uns 10 frutos. Mas é colocado como o fruto do Espírito. Ou seja, o servo de Deus necessariamente precisa frutificar em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amém? Ou seja, não são frutos separados, mas aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus. Frutifica no Espírito. Mais uma vez, com amor, com alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Oh, glórias! E se isso não existe na vida do camarada, tem alguma coisa errada com ele, com certeza. E as obras da carne? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glotanarias e coisas semelhantes. E há outras listas na Bíblia. Essas aqui sim. Qualquer um desses atos mostra que a pessoa não está cheia do Espírito Santo de Deus ou houve um deslize e ela abriu espaço para o pecado. É necessário que passe rapidamente pelo arrependimento e confissão do mesmo. Vemos ainda, irmãos, que Adão e Eva tiveram liberdade, mas não souberam usar a liberdade que o Senhor havia concedido-lhes. E que deixaram se enganar pela serpente, não vigiaram, deixaram que Satanás semeasse dúvidas. Eva encheu o seu coração de dúvidas. Deus deve estar escondendo alguma coisa mesmo. Ah, sim, Deus está escondendo. Você tem razão, Satanás. O pecado foi concebido, mas chegou o cume no momento em que comeu do fruto. A desobediência, sim, nasce primeiro aqui e depois você pratica o pecado. Fique atento, cuidado com o engano. E ainda, se porventura você errar, se você pecar, lembre-se que nós temos a graça de Deus. Confie, tenha esperança no Redentor, no Cristo Jesus que veio para te lavar, te purificar, para te restaurar
para te dar uma nova vida. E se você assim viver, certamente não morrerás, mas terás a vida eterna, porque essa é a promessa do Senhor para com os seus filhos, para com aqueles que são dele. Amém, amados? Espero eu que essa palavra venha trazer um pouco mais de revelação do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós possamos aprender nos erros de Adão e Eva e vivermos de uma forma que seja segundo o coração de Deus a cada instante. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por essa palavra, Pai. Eu quero clamar que Tu venhas ensinar-nos dia após dia, nos dar a revelação, Senhor, para que nós possamos mostrar o Teu caráter, a Tua imagem na nossa vida. Ô Senhor, abre nosso entendimento, nossos olhos, para que não venhamos pecar contra Ti, que não venhamos desobedecê-lo, Senhor, mas usarmos a liberdade que temos para Te honrar e Te glorificar a cada instante. Deus abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Adão e Eva, lições para a vida. Aprenda para não cair no mesmo erro. Ô, glórias! Mensagem 1381.